Pessoal, vamos fazer hoje um gabarito para testes de gavetas. Na verdade, um gabarito para que você aprenda, um exercício, uma forma que você aprenda a fazer as gavetas, como ela deve correr, os encaixes, os modelos que nós vamos fazer, para que elas sejam testadas antes de ir para o móvel, porque a definitiva a gente testa direto no móvel, sabemos disso. Mas existem muitos macetes que eu preciso te passar ainda, coisas que eu preciso que você aprenda, situações que vão ocorrer com as gavetas, então por isso eu preferi fazer esse modelo. Já usei isso muito no passado, quando eu quero testar gavetas. Até hoje ainda costumo, se eu precisar eu faço, com o MDF, com retalho de MDP, ou aglomerado, o que você tiver aí, a madeira velha que você tiver. É muito interessante fazer isso quando você quer desenvolver uma gaveta nova. No meu caso, quando eu preciso desenvolver um modelo novo, eu quero ver se ele vai ficar legal, se não vai ficar legal, se a frente vai dar um estilo legal ou não, eu recorro a esse recurso. No seu caso, nós vamos usar isso para que você aprenda, para que você pratique os exercícios. Vai ser muito interessante. Por mais que você ache, talvez, que essa ferramenta que vamos fazer hoje, ela é perda de tempo, ela não é, porque você consegue entender o passo a passo da gaveta, as várias situações que vão ocorrer e os vários problemas que vão ocorrer e as soluções com as gavetas que nós faremos daqui para frente. Eu peguei aqui 3 sarrafos, aqueles ainda de obra, dei uma passada de plana rápida neles, o que deu para passar para não perder muito tempo. Eu vou te dar as medidas do que eu vou fazer no meu, as madeiras elas são compridas, eu cortei todas com 58 de comprimento, mas assim, você pode fazer menor, você pode fazer com 30 centímetros, com 40, realmente é uma peça de teste, se você quiser fazer até uma gaveta menor, eu vou fazer um pouquinho maior para que apareça legal na câmera para que você veja, senão fica meio complicado. Mas se você quiser fazer a sua com 20 centímetros, realmente você vai fazer a mesma gaveta, só que em tamanho menor, você quer ver se ela vai correr legal, se o encaixe que você vai bolar, que você vai fazer, se vai dar certo esse teste já no móvel, para que você realmente possa praticar o exercício. Se der tempo, nós fazemos a gaveta hoje para fazer um teste nesse gabaritozinho. Se não der tempo, vai ficar para a próxima aula. Amanhã eu já tento gravar essa aula para você. Mas vamos focar hoje nessa ferramenta de teste, de exercício, que vai ser mais interessante. Então, os 3 estão com 58 de comprimento. Largura deles, eu deixei com 18. As minhas madeiras elas estão irregulares, então o que eu fiz? Eu já tracei, botei uma régua aqui. Eu vou repassar isso de novo, que é até interessante para que você relembre, ou para quem está chegando agora aprenda. Madeira está irregular, madeira de obra. Coloquei a régua aqui, aqui ela está encostando, aqui ela tem um vão. Então eu posso passar a plana ou para ganhar tempo. Passei um traço aqui perto da borda, uma linha. Dessa linha eu joguei para cá 18 em 2 lugares, tracei uma segunda linha paralela. Aquele esquadro que fizemos de 90 graus, 45 graus, naquela aula de como fazer um esquadro. Joguei na ponta, risquei. Dessa ponta para cá eu joguei 58 em 2 lugares, 2 marcações, risquei. Aí eu cortei esses excessos. Agora eu vou cortar os excessos das laterais. Então vão ficar 2 peças com 18, que serão as paredes, elas vão simular o nosso móvel. E essa daqui também com 58 de comprimento, eu deixei ela com 20 centímetros de largura. Já tracei também as linhas para cortar os excessos, deixar ela totalmente reta. Então nós vamos fazer aqui, na verdade, um U, que vai ser um corredor de onde vai correr a nossa gavetinha. Tá mais comprida, por que eu não fiz com 30, com 20? Por que eu não fiz menor? Já para não estragar a madeira, eu cortei só as partes que estavam mais podres e eu vou manter essa madeira porque futuramente eu vou usar isso para móvel, para outras coisas, então eu não vou estragá-la. Como eu disse, o ideal seria fazer até com aglomerada, porque eu não achei aglomerado aqui desse tamanho para poder usar. É realmente um corredorzinho. Eu vou cortar agora as laterais para poder acertar. Eu vou pregar isso dos lados. Nós vamos unir isso com prego mesmo ou com parafuso, se você quiser. Isso aqui é temporário. Que é importante ter essa peça para o nosso trabalho daqui para frente. Com as próximas aulas que vão chegar de gavetas, você vai entender a diferença, a importância dessa peça que nós faremos hoje. Vou cortar isso aqui rapidinho no trilho e a gente já volta para fazer a montagem disso. Pessoal, cortei com 20, com 18. Agora nós vamos unir essas peças. Coloca de lado, põe a lateral aqui, também não tem muito segredo. Coloca ele rente aqui, essa peça aqui, até ver se eu coloco assim para ser melhor. Aliás, eu vou colocar na morcinha, mais fácil bater esse prego. Pessoal, aqui, colocar ele rente com aqui e rente com a frente. Ou você faz um pré-furo, ou você coloca um parafuso a cada 20 centímetros, não sei, só não cola, porque provavelmente isso aqui vai ser desmontado, você pode aproveitar os parafusos depois. O pessoal aí que mexe com concreto, que mexe com ferro, mexe com obra, como o meu irmão Pedro Soveral, eu sei que mexe com obra que eu já mexi também, sabe que isso aqui é praticamente igual uma caixa de concreto. Uma forma quando a gente vai fazer coluna, faz com madeira para o concreto entrar mole, líquido, depois é que ele vai endurecer lá dentro, vai maturar lá dentro, como chamam.
Tá feito. Coloquei 3 pregos aqui. Eu vou virar, eu vou fazer o outro lado agora. Agora já pode ser até fora da morcinha, pode ser aqui na bancada mesmo. Fica mais fácil até pra gente trabalhar. O pessoal tá aqui, já comecei a iniciar esse lado. Confere se a frente tá rente, confere se aqui tá rente, vai botando a mão e vai batendo. Se for parafuso, até mais fácil. Faz aquele guiazinho com a broca fina. Aí você aperta e instala o parafuso. Tá unido. Já temos o nosso corredor de teste para gavetas. Só que agora eu quero estabilizar aqui em cima. Eu vou colocar 3 ou 4 sarrafos aqui em cima. Eu vou medir dessa ponta para cá. Vou cortar os sarrafos, eu vou riscar, não precisa nem cortar, pode até deixar o excesso. Eu vou colocá-los aqui em cima. Assim, um na ponta, um no meio e um no final. Para que ele possa travá-lo na hora dela correr e a gente possa e tenha como nós visualizarmos aqui dentro. Para fazermos os nossos encaixes, para testar se está certo, se você está fazendo certo, se tem algum erro. Então fica mais fácil para nós conseguirmos enxergar isso aqui dentro. Na verdade, isso aqui vai simular o quê? Um armáriozinho, o lugar onde ela vai correr. As laterais são as paredes do armário, aqui é a base do armário, onde ela corre. Só não vai ter a parte de cima porque precisamos enxergar para fazer os testes. Pessoal, a minha frente aqui da parte de baixo, da ponta, bem da pontinha para cá, dessa largura para cá, total, tá com 23,2. Isso tem que ser cortado exato, por quê? Para que ela fique proporcional aqui em cima, senão ela vai dar erro. Como isso aqui tá com 90 graus exatos, eu posso colocá-lo aqui rente também, uma outra solução que eu tenho, uma outra opção. Coloco o rente aqui e eu com o lápis, o lado de trás aqui da madeira, eu risco aqui. Então eu vou cortar mais 3 peças iguais a essa. Eu posso já colocar essa próxima aqui, que essa linha bata, só que ao contrário, virada para cá. Bateu aqui, eu faço um segundo traço aqui. Então já corto essas 3, vou cortar 2 aqui, mais uma terceira, para nós espalharmos isso aqui em cima. Pronto, pessoal, cortei 2 peças. Eu acho que eu ia cortar 3, mas acho que eu nem vou cortar 3 não. Acho que 2 já vai ser suficiente. Se precisar eu corto a terceira. Vou colocar essa daqui rente aqui, com a frente e com as laterais. Tem que bater com as laterais e com a frente. Você já vai entender o porquê disso tudo. Isso daqui é uma forma que eu já testei, como eu já te falei no passado. Uso se precisar até hoje. Às vezes até para analisar o modelo que eu vou fazer, se vai ficar legal no móvel. Antes de cortar a madeira maior, eu pego qualquer retalho, faço mais ou menos um modelo e testo. Mas também é uma forma que eu encontrei de te explicar de uma maneira bem mais detalhada como é que elas vão funcionar, para que você pegue o jeito, para que você não passe aperto na hora da fabricação do móvel propriamente dito. Isso aqui vai te ajudar muito no seu aprendizado. Sempre dou aquela conferida aqui do lado e aqui, pra ver se está batendo. Isso aqui é um travamento, mas também vai ter outra função. Ok, tá travado. Vou botar uma no meio agora. Você notou que eu travei elas até a olho. Essa aqui tem que estar retinha, batendo aqui dos lados certos, batendo corretamente aqui dos lados, batendo na frente. Essa daqui, a distância de uma para outra, eu fiz a olho. Poderia ter colocado mais no meio, uma no final. A segunda já não tem que preocupar tanto. O importante é bater aqui dos lados. Pessoal, tá feito o corpo do nosso gabaritozinho. Já dá para simular bem aqui para a gente trabalhar. Nós vamos simular, vamos imaginar que isso aqui já é um armário. Então, fizemos um armário. Precisamos fazer a gaveta dentro dela. Por isso que eu disse, primeiro faz o armário, depois a gaveta, porque aí você pode ir ajustando a gaveta. Esse tipo de gabarito vai servir para os próximos modelos que nós vamos fazer de gavetas. Nós só vamos substituindo as frentes. Vai ser até bom, porque eu já vou aproveitando para fazer as frentes, os modelos que eu vou te apresentar, os mais simples, depois os mais complexos. Esses primeiros modelos ainda sem necessidade de puxador. Já vai dar para te apresentando isso com esse gabaritozinho, para você ir treinando também. Isso é muito importante, você tem como fazer os exercícios em casa agora. Qualquer resto de madeira velha você faz isso, até com MDF, com MDP, qualquer madeira achada no lixo você faz isso. Aqueles restos que você acha na rua. É um exercício muito simples, mas que vai ser muito proveitoso para o seu aprendizado.
A gaveta que nós vamos fazer hoje. Eu tenho 20 centímetros aqui de largura na minha. Eu fiz com 20, se eu fizer com 30, você vai trabalhar em cima do cálculo do tamanho da que você fez, do seu gabarito. A minha de altura está com 10. Então eu já sei que a minha frente da minha gaveta tem que ser menor um pouco do que 20 e do que 10 de altura. 20 de largura, 10 de altura. 1 milímetro a menos, 1,5 milímetro. Nós vamos chegar lá. Esse gabarito vai ser importante porque vai ser possível que eu te ensine uma outra técnica também. Você lembra daquela gavetinha que fizemos aquele dia? Você vai aprender uma técnica hoje para quem não tem a serra ainda, quem está sem a serra circular, quem está sem a serra de bancada, quem está sem o trilho. Para quem não tem como fazer essa ranhura para encaixar no Catex, uma outra técnica. Esse tipo de gaveta que faremos hoje, ela pode ser usada, essa técnica que eu vou te ensinar hoje. Então eu já vou aproveitar já para a gente já matar essa aula nessa parte, para você ter como se socorrer quando você está sem a serra. A altura do corpo da nossa gaveta, ela tem que ser menor que 10. A lateral. Eu vou aproveitar esse sarrafo aqui de 5, de 6 mesmo que eu tenho daquela gavetinha para fazer. Então o meu vai ter 5 ou 6 centímetros, eu não me lembro quanto que tem de altura aqui, que fizemos aquele dia, aquele exemplo. Minha tem 5,5. Vou aproveitar esse 5,5 aqui desse sarrafinho, vou desmontar ela para fazermos essa gavetinha de hoje. A frente eu vou jogar no lixo, porque não tem mais utilidade para mim. Eu vou aproveitar só o corpo e o Catex dela. É bom que você tenha essas peças de exemplo para você ir trabalhando, que você não vai gastando madeira boa. Você faz uma gaveta, vai transformando em outra, vai transformando a frente, vai fazendo os exercícios, até que você não tenha mais como cortar, que ela vai para o lixo, mas você reaproveita essa madeira para os exercícios, isso é muito importante. Eu vou desmontar essa gaveta aqui, para a gente aproveitar os sarrafinhos da lateral dela, vou jogar fora a frente, vou tirar o Catex, para nós montarmos o corpo. O meu corpo, o corpo da minha gaveta vai ter 5 de altura, para aproveitar, como eu falei, isso daqui, e a frente do corpo da minha gaveta. Eu não estou falando ainda essa frente aqui, essa base, estou falando a frente, aquela parte antes da parte frontal, a parte do corpo ainda, a frente do corpo. Preciso descobrir isso. Por isso que é importante fazer primeiro o armário para depois a gaveta, que você vai ajustando isso. A primeira gaveta é um gaveteiro. O mesmo sistema de fazer esse gaveteiro aqui, para uma gaveta, para 2, para 3, para 5, não vai mudar nada. Você lembra quando fizemos o gaveteiro da pia, aquele dia com aquelas corrediças de ferro? Você se lembra daquele gaveteiro? O que fizemos em uma serviu para as 3 de cima. Então não modifica nada. O segredo é aprender a fazer a primeira. As técnicas para a primeira, para que você possa seguir nas próximas. Então a largura da minha é 20. Eu vou deixar o corpo, a frente do corpo, a largura do corpo da minha gaveta, eu vou tirar 3 centímetros, eu vou fazer com 17. Porque eu tenho 1,5 para cá, 1,5 para cá. Essa gaveta de hoje ela é muito simples, ela não vai ter corrediça, não vai ter encaixe, não vai ter nada. Ela vai ser só de entrar e correr, simplesmente. Se o meu armário fosse com 30, eu deixaria com 27 centímetros, eu tiraria 3. E assim por diante. Para que eu tenha espaço para colocar esse sistema que eu vou fazer hoje, ou um encaixe, ou uma outra coisa. Dependendo do encaixe, pode ser menos. Posso deixar 1 centímetro para cada lado em vez de 1,5. Vai depender do tipo de gaveta, do modelo de móvel que você vai fazer. Isso nós vamos aprender na frente. Vamos focar agora na mais simples, na mais fácil, que não tem muita encrenca. Temos o nosso gabarito pronto, que já vai ajudar demais para que você vá assimilando e aprendendo aos poucos, para que você não se perca. Assim você tem o controle e o domínio da técnica para fazer qualquer tipo de gaveta, que é isso que me importa no curso, que você aprenda, que você domine as técnicas, que você não passe aperto. Porque cada móvel você vai ter um sistema para escolher o que vai ser melhor, o que vai ser mais forte, o que vai ser mais rápido, dependendo da situação. Então você precisa dominar todas as técnicas. É esse o objetivo do curso. Pessoal, então eu vou desmontar essa peça. Já sabe que vai fazer com 3 a menos aqui, da largura. A altura tem que ser menor que os 10. Eu vou fazer o meu com 5, com 6. O importante é ser menor que essa altura do armário, da boca da gaveta. Eu vou desmontar o meu rapidinho. E aí a gente já parte para a montagem do corpo da nossa gaveta. A frente ao final. Pessoal, cortei aqui. Ficou com 17, cortei os excessos. O couro meteu tive a mesma daquele dia, até com aquele furo ainda que fizemos, se você se lembra. Aí no meu caso, como eu diminuí, a folha do Catex já não vai dar. Então eu peguei uma folha de MDF aqui, MDF de fundo de guarda-roupa também, fininho, isso aqui deve ter volta de 3 milímetros. Eu vou fazer o seguinte agora, uma nova técnica que eu quero te ensinar a aproveitar já nessa aula para poder te mostrar isso, como eu te prometi. Primeiro você coloca o esquadro para conferir os 4 cantos, tá batendo. Se tivesse torto, você dava uma apertada nas quinas, arrumava ou montava aquela armaçãozinha na mesa, na bancada, você já sabe fazer isso também, com 90 graus em cada quina, para poder colocá-lo totalmente no esquadro. Mas agora para você que não tem a serra ainda, que precisa fazer uma gaveta, em vez de fazer as ranhuras, o meu tem as ranhuras ainda daquele dia, que é aquele resto de gaveta daquele dia, naquele exemplo. Você coloca ela totalmente encostada, quina com quina, aqui numa chapa de MDF fina, numa chapa de Ocatex, numa chapa de compensado de 4 milímetros, de 5 milímetros, aquela chapa que você tem aí, para fazer o fundo convencional. Colocou aqui, tá batendo na borda, risca esse lado de dentro agora, e risca aqui. Nós vamos cortar. E você vai pensar, poxa, mas está maior do que o tamanho da ranhura, como é que eu vou fazer isso? Não. Esse tipo de gaveta que nós vamos fazer hoje
ele não vai ter problema de peso, porque ela vai estar apoiada no próprio móvel. Você já vai entender isso. Então, eu não preciso fazer ranhura, eu posso colocá-lo simplesmente na parte de baixo. Eu vou cortar essa peça aqui rapidinho, já volto para você entender o que nós vamos fazer. Pessoal, tá feito ela, tá montada, cortei o MDF, um lado dele tá com aquela película, o outro lado tá liso. Como é gaveta, você pode escolher, eu geralmente coloco o lado mais bonito para dentro, claro. Se, no seu caso, você vai precisar colar, então você vai lixar essa beirada aqui, tira a largura, ou coloca em cima, deita ela, risca aqui com o lápis, faz o contorno todo, aí você vai ter a marcação da espessura exata dela. Aí você lixa, tira a película, senão isso aqui não cola legal, dá aquela arranhada boa, arranca o que você puder arrancar, virou a peça. Supostamente, passa cola aqui em tudo, mela isso aqui bem, passa o dedo, dá aquela espalhada, vira a peça, coloca. Ponta com ponta, tá batendo. Aquele preguinho de 2 centímetros, 2 centímetros e pouco, pode ser com cabeça, você vai pregar ele. Você vai colocar ele a cada 7, 8 centímetros, mais ou menos. Vai fazendo esse cálculo aí. Como o meu é só um exemplo, eu vou colocar alguns. Então já vai estar com a cola, vai estar com o preguinho. Eu não vou colocar o meu aqui nos meios, porque o meu é só um exemplo. Você coloca, como eu falei, a cada 7 centímetros, 8 centímetros, você coloca um. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Isso vai ajudar a cola a unir e vai deixar ele mais seguro. Aqui você coloca um no meio, coloca um aqui e vai, dependendo do tamanho, você vai espalhando isso aqui de prego. Nessa largura, você coloca um aqui, um no meio, um aqui, de forma que não fique aberto. Ele tem que unir para a cola poder grudar. Dependendo do tamanho da gaveta, você vai precisar de mais preguinhos. Não tem problema, esse preguinho é muito barato. Eu estou fazendo isso para que você entenda, se você não tem a serra, você também poder fazer a sua gaveta. Não deixar de fazer a gaveta por causa disso. Vou colocar um no meio em cada. O meu é só um exemplo, você sabe disso, só para que ele não fique bambo. Ok, tá feito a nossa gavetinha, o fundo dela. Vamos para a frente dela agora. Vamos colocar o gabarito aqui agora. Vamos testar isso. Então você vê que eu coloquei aqui, supostamente, aqui, por exemplo, ficou um vão. Eu colocaria mais pregos aqui para que a cola unisse. Por isso que é importante colocar a cada 5 centímetros ou a cada 7. Para que você possa deixá-lo bem espremido, bem grudadinho, certinho. Vou colocar o gabarito aqui. Vamos para o primeiro teste para que você entenda, antes de colocar a frente. Pessoal, até coloquei a frente por baixo, a frente que vai ser da nossa gavetinha aqui. Só para fazer um calço, só para poder levantar um pouquinho. É um calço realmente, para você ver melhor. Tá aqui, tá encaixado, o 17 que eu deixei. Você vê que tem um vão bom. Ele vai entrar assim, sem corrediça, sem travamento, sem nada. Vai ser isso daqui. Uma gaveta simples, como eu te disse. Tá feita a nossa gaveta, tá feito o corpo da nossa gaveta. Vamos para a frente da gaveta agora. Uma coisa que eu esqueci de te dizer. Cortou o MDF ou o Catex para fazer essa parte aqui. Não esquece da lima. Dá aquela passada com a lima em volta com cuidado. Meio na diagonal. Para tirar aquelas rebarbas que ficam. Porque o papel ele vai esfarelando, você pode ver. Ele vai soltando todo. Parece um papel. Não é um papel, mas parece um papel. Ele vai esfarelando e vai soltando. Então pode ficar alguma parte mais alta. Para que a sua gaveta não tenha erro aqui. Não fique com um desnívelzinho. Mantenha ela totalmente aqui no nível. Isso também é muito importante. Pessoal, vou fazer a frente agora. Vou pegar essa frente aqui. Vou colocar outra coisa de calço aqui, só para você entender. Vou colocar essa caixinha de parafuso aqui como calço. Tá, aqui tá a nossa gaveta. Aqui vai a frente da nossa gaveta. Cortei um sarrafinho, um pedaço de sarrafo que vai unido aqui. Isso aqui vai ser a nossa gaveta, a frente da nossa gaveta, que vai entrar aqui e vai encaixar aqui. O que eu fiz? Eu cortei um sarrafo. Aqui de altura tinha 10, largura tinha 20.
Então eu cortei, por exemplo, a altura com 10, eu cortei com 9,8, 9,9 milímetros. Eu fiz uma conta bem exata e eu fui até acertando isso com cuidado na planinha para dar o engate. Aqui é a mesma coisa, eu tirei 1 milímetro daqui, 1 milímetro daqui. 1 milímetro de cada lado, para que ele fique o máximo que eu conseguir ele ajustado. Dá um efeito muito bonito. Mais do que 1 milímetro, ele fica feio, fica muito para dentro, fica parecendo um vão muito grande aqui. Menos do que 1 milímetro que eu tire, ela vai começar a esbarrar nas bordas na hora de entrar. 1 milímetro de cada lado, nas laterais e 1 milímetro na parte de cima, para esse tipo de gaveta que vai ser encostado com a base totalmente que a base será encostada totalmente aqui. Tá perfeito. Eu vou tirar essa peça aqui para você ver melhor o que eu quero que você entenda. Essa é a parte de trás da frente da minha gaveta. Essa é a parte da frente. A parte da frente vai ficar para a bancada. A gaveta, o corpo dela, você sabe que não tem nada, não tem frente. Pode ser esse lado, pode ser esse lado. Você escolhe aí que lado que vai ser a sua frente. Lembra daquela parte da base? Ainda é aquele modelo ainda. Totalmente encostado aqui embaixo. Totalmente, rente aqui, para você parafusar. Também não tem muitos segredos, também não tem dificuldade. Isso é fácil de fazer. Esse modelo ainda é bem simples, por isso que eu estou trabalhando com ele para que você domine. Você vai fixá-lo assim, com essa parte totalmente encostada. Vai achar aqui o igual. Vou virar assim para você ver como é que você vai fixar essa frente. Eu não vou fixar a frente ainda porque eu vou fazer um detalhe na frente, mas é pra você entender. Eu meço aqui. O mesmo que eu tenho aqui de distância, 1 centímetro, alguma coisa, 1 centímetro, 2 centímetro, 1, tem que bater desse lado aqui. Então eu vou achar esse centro, eu vou centralizar isso daqui e esse lado de baixo tem que estar batendo com a beirada dela. Aí você vira ela, você lembra disso? Parafusa por aqui, parafusa por aqui. O parafuso não pode sair na frente, senão ela vai ficar horrível, vai estragar a gaveta. Então você vai calcular essa largura e essa largura, botar no parafuso menor. Vai passar cola aqui na frente, cola aqui. Ela vai entrar colada com os dois parafusos aqui. Isso é essencial. Ok, como a parte da frente da gaveta é mais simples, vamos trabalhar um detalhe que eu quero que você aprenda agora. Não vamos fazer aquele furo centralizado, que você já aprendeu a fazer aquele furo. Eu quero fazer um outro detalhe hoje na gaveta. Minha gaveta está com 9,5, 9,6, 9,7 de altura. A minha gaveta, eu vou jogar da ponta para dentro 3 centímetros, uma quina. Geralmente eu escolho o lado esquerdo. Você pode escolher o lado direito, você vai optar qual lado. O lado que você escolher fazer esse detalhe, todas as gavetas terão que ser assim. Se eu escolher o lado direito, todas elas vão ser o detalhe do lado direito. Então é muito importante que você se atenha, porque são várias gavetas e eu não posso se perder nisso. Da ponta para cá 3, da ponta para cá mais 3. Marca aí 3 centímetros. Liga essas duas pontas agora chanfrada, com a régua. Ponta com ponta. Chanfra isso. Dá para você ver aí. Daqui para cá 3, daqui para cá 3. Vamos cortar isso daqui. Para que esse corte saia exato. Faz aquele risco em cima com o seu esquadro. Faz o risco desse lado. Ok, eu já tenho onde vai ser o meu corte. Isso aqui é simples, é um detalhe simples. Você coloca isso aqui na morcinha e serra. Tem que seguir esse risco daqui. Tem que seguir nesse... O serrote está nesse sentido. Você vai cortar seguindo esse risco e esse risco. Ou você coloca na serrinha, ou com arco de serra, ou você corta isso naquele gabarito de cortar 45 graus que você já tem, já aprendeu a fazer. Se você não viu, você volta lá nessa aula e você aprende a fazer. Você já aprendeu a fazer cos 45 graus. Pode cortar no trilho. No trilho você lembra que eu coloco essa linha e essa linha daqui na linha de corte. E eu boto um sarrafo aqui e um sarrafo aqui, que eu posso cortar todas do mesmo tamanho. Ou eu posso fazer o mesmo sentido naquela mesa deslizante. Tem a linha da mesa deslizante, eu coloco ele aqui, vamos supor que a linha da minha mesa deslizante é isso daqui. Eu coloco ele aqui, nesse sentido. Essa linha daqui bate com a linha de corte da mesa deslizante, essa linha daqui bate com a linha de corte. Aqui eu coloco um toquinho de sarrafo qualquer, posso prender isso na própria mesa deslizante. Coloco um toco aqui e coloco um toco aqui atrás. Preso, posso até bater no preguinho. Então toda peça que eu for cortar na mesa deslizante dessa, que vão ser várias, vamos supor que são 4, são 5, são 6 gavetas, eu só encaixo ela aqui, já tem meu gabaritozinho, encaixo, dou um jeito de prender isso aqui com alguma coisa, com grampo C, alguma coisa que segure, ou um próprio sarrafo do alto, eu posso segurar ela que ela se mantém encostada e eu passo a mesa deslizante e trago de volta, cortei essa ponta. Pego a próxima peça, coloco na mesa deslizante de novo, encaixo no gabarito, seguro com o sarrafo por cima, empurro, trago de volta. É mais uma forma de você fazer esse corte com exatidão, com mais precisão, com mais rapidez. Eu geralmente faço no serrote, mas eu estou te ensinando todas as formas para você ganhar tempo. Se eu não faço no serrote, eu faço no trilho. Eu não vou poder ligar o trilho agora porque já está tarde, já escureceu, eu não vou ligar a máquina nessa hora. Então eu vou ter que cortar isso daqui rapidinho no serrote. Vou fazer esse corte, a gente já volta, porque eu tenho que fazer um detalhe nessa peça para você entender. Começamos a finalizar essa gaveta. Pessoal, tá aí, tá cortado. Dá para você ver o chanfro já. Só que assim, somente desse jeito, fica feio pra caramba. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma leve arredondada aqui, uma leve arredondada aqui. Se você tem aquela lixadeira de disco, aquela lixadeira prática, convencional que você faz com motor de tanquinho, eu até vou fazer uma para você na frente. Eu preciso desmontar minha máquina de lavar para fazer isso. Tirar aquele motor, adicionar fazer isso, ou qualquer outro motor. A gente vai fazer isso na frente. Você tem a mesa aqui, você encosta ela aqui, você dá só uma leve arredondada aqui e uma leve arredondada aqui. Se você não tem a lixadeira.
na grosa. Coloca ela de pé na morcinha, só encaixada. Dá uma quebrada de quina aqui, uma quebrada de quina aqui, que é o que eu vou fazer na minha agora. Pessoal, prendi aqui na morcinha. Ainda nem deu tempo, desde ontem que eu fiz aquela outra aula, que ficou aquele sebo, você lembra? Daquela resina do Pinos. Eu não consegui nem pegar a escova de aço e tirar isso, mas tem uma parte boa, vai dar. Vou colocar ela aqui bem na quininha e vou arredondar isso. De pé, ela tá deitada, eu somente de pé dou uma arredondada de leve nisso. Eu faço um detalhezinho aqui. Dou uma arredondada, eu deixo ela mais bonita. Mesma coisa nesse, vou colocar de pé, vou quebrar essa aqui, né? Isso é só um detalhezinho bem simples, mas que já modifica muito a peça. Tem uma lixa agora? Passa uma lixa aqui. Dá uma lixa em 2, em pé também você passa. Tô passando uma lixa 60, depois eu passo a fininha. Vai acompanhando o sentido que você arredondou, sempre com ela de pé. Porque essa lixa aqui ela é praticamente uma grossa, ela come mesmo. Então nem pode calcar muito, porque senão fica feio. Tá feito, pessoal. Eu queria te mostrar esse detalhe. Vamos agora fixar aquilo essa peça na frente dela. Também isso aí você já sabe fazer, já aprendeu na outra aula. Eu vou fixar ela com a base encostada, a parte de baixo totalmente encostada na base da nossa gavetinha para ganhar tempo. Para nós colocarmos o gabarito. Pessoal, unir a frente aqui, aquele chanfruzinho já tá feito. Ela tá rente com a base, como tem que ser, porque esse aqui é aquele modelo que vai correr direto, ele vai encostar. A própria base da gaveta encosta aqui e faz ela correr. Então vamos agora testar no nosso gabarito. Tá aqui, certinho, tá rente. Tá entrando. Tá feito o nosso gabarito. Tá feita a nossa gaveta. Só que eu preciso que ela fique totalmente aqui encostada, que ela não fique mais para fora, mais para dentro. Então agora vamos aos ajustes agora, para deixar isso totalmente perfeito. Coloca uma régua aqui na frente agora. Que essa régua pegue nas laterais. Traz ela, tá no nível. Aqui na parte do fundo agora. Eu vou mudar a câmera para você ver. Eu quero que você veja o fundo do gabarito. Aqui na parte do fundo, ela tá batendo na frente. Aqui nós vamos agora usar um segredo, um macete que a gente usa para que essa gaveta sempre chegue até um determinado ponto e pare, para que ela fique exata. Nós vamos colocar um sarrafinho aqui, qualquer sarrafinho de 1 centímetro, qualquer toquinho, eu posso colocar aqui ou posso colocar nos cantos, que ela encoste e pare. Eu tenho alguns sarrafos aqui, umas tirinhas que eu fiz para fazer cavilha de 1 centímetro por 1. Posso colocar um toquinho desse aqui, colado, pregado aqui embaixo. Peguei um resto qualquer aqui, só para usarmos como exemplo. Então, eu tenho que conferir a frente aqui. Confere a frente, tá batendo, é aqui que ele tem que vir. Então agora eu vou pregar 2 preguinhos aqui. Vamos simular que se tivesse com cola. E vamos pregar isso daqui. Você pode também colocar parafuso aqui. Bom, eu já tenho o meu limite aqui feito. Ele vai encostar aqui. Vou virar para você ver. Ele não vai passar disso. Ou seja, ele não vai entrar lá pro fundão. A gaveta fica correndo solta. Encosta lá no meu limite, lá no limite que nós fizemos. Pessoal, tá feita a nossa gaveta. Coloquei o limite lá atrás. Você pode puxar ela por aqui agora. E ela encaixa certinho e ela não passa desse limite que nós fizemos. Aqui a minha não tá colada, nem a parafusada. Eu coloquei prego, então ela fica soltando na frente, mas dá pra você entender o sentido.
Se você quiser fazer, eu fiz com 3 aqui, com 4 centímetros aqui, 4 para cá, o dedo vai entrar ainda melhor, vai dar mais posição. Esse tipo de gaveta é muito vendido. Eu não gosto muito desse estilo, eu gosto mais no centro, com aquele furo, porque eu posso puxar com mais facilidade. Mas é um tipo de móvel que também tem mercado, eu não pude deixar de te ensinar. O pessoal tá aí, tá no nosso limite, chega lá, ela para. Tá certinho aqui na frente. Enfim, mais uma gaveta. O gabarito para você fazer os testes. Isso aqui vai ser muito legal para fazermos os testes futuros agora. Dos encaixes laterais que nós vamos fazer. Dos sistemas de correr que você vai poder optar daqui para frente com as gavetas. Espero que você tenha gostado. Deu um pouquinho de trabalho essa aula. Mas espero que te ajude. E tá aí, pessoal. Estamos concluindo mais uma gaveta. Mais uma aula. Pessoal, obrigado a todos vocês que estão com a gente. Obrigado a vocês que compartilham. Por favor, eu peço, compartilha as aulas, compartilhe o canal, compartilhe os vídeos, porque isso também ajuda a gente muito. Se inscreve, quem não está inscrito. Quem está inscrito, muito obrigado. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.